Finalmente assisti The Seed of Sacred Fig, ou melhor, A Semente do Fruto Sagrado. Filme aí que eu tava bem curioso pra assistir desde o Festival de Cannes do ano passado, porque foi um filme que causou bastante alvoroço no festival e que foi muito falado por causa da carga política atrelada ao filme, né? Pra vocês terem uma ideia, foi um filme que o diretor Muhammad Hassoluf, ele precisou filmar clandestinamente, ele precisou filmar escondido do país, e depois ele ainda teve que fugir do Irã pra terminar o filme, pra fazer a pós-produção que ele fez na Alemanha. Não é à toa que The Seed of Sacred Fig, apesar dele ser um filme iraniano, ele tá representando a Alemanha no Oscar, né? Ao Oscar de prêmio de melhor filme internacional. Mas é esse filme que ele tem toda essa carga política. Ele é um filme que baseia-se completamente nessa carga política e de um cinema clandestino que, ao meu ver, eu acho que e também é um filme que fala muito sobre o fazer cinema. É um filme que ele tem muito essa carga de uma maneira indireta, porque ele não é sobre isso, ele não é um filme metalinguístico sobre cinema, ele não é um filme realmente sobre um diretor que está tentando fazer um filme, mas ele acaba passando por esse tópico e de uma maneira indireta ele fala muito sobre fazer cinema e de como fazer cinema, de como a arte em si por si só também são políticas, né? Como fazer cinema é um ato político, como a arte é uma coisa política. E aí vai ter sempre aquela pessoa que vai falar assim: ai, mas eu não quero que meta política no meu filminho, quero só assistir o meu filme sem política. Meu irmão, a gente tá falando de um filme onde o diretor ele teve que fugir do país, sabe? Ele teve que fugir do país por causa do que ele tá denunciando, do estado repressor que ele tá denunciando, e ele precisou fugir pra não ser preso. Então assim, não tem como. Normalmente a gente já fala isso, não tem como a gente simplesmente ignorar uma carga política de um filme. Mas em filmes como The Seed of Sacred Fig é ainda mais difícil da gente separar, eu diria que é até impossível, já que toda a narrativa do filme, todo o peso, né, a força desse filme, ela passa por essa questão política. Eu fui assistindo, né, eu não sabia exatamente o que esperar, eu apenas sabia essas informações que eu falei pra vocês, que é no filme clandestino, que é no filme que ele filmou escondido, que ele precisou fugir do país. E eu sabia, claro, da recepção dele em Cannes, da recepção quando ele passou por outros festivais e, é claro, também na temporada de prêmios, o peso que ele estava carregando pra temporada de prêmios. Mas aquela coisa, quando você tá assistindo, você vai entendendo exatamente como que o diretor ele tá construindo essa carga política. Pra falar de outra forma, ele seria quase como o Ainda Estou Aqui deles, sabe? Só que a diferença é que o Ainda Estou Aqui ele foi feito muitos anos após a ditadura. No caso, seria como se ele tivesse feito exatamente na época, e é justamente por isso que ele teve que fugir do país pra não ser preso, pra não ser morto. Ele fala muito justamente sobre o estado atual das coisas, o estado atual do Irã, da política, das prisões, das repressões que estão sofrendo, principalmente diante dos protestos que estão ocorrendo pelos direitos femininos, pelos direitos de liberdade, pelos direitos relacionados, por exemplo, às roupas das mulheres, que elas não podem agir de uma determinada maneira, não podem se vestir de uma determinada maneira. A gente teve aí, por exemplo, o caso real da Mahsa Amini, que é uma mulher morta pela violência policial do Estado, justamente por causa do uso do hijab, e isso é uma coisa que faz parte de toda essa história que o diretor vai compondo para Seed of Sacred Fig. Ele dá uma explicação ali do título logo no começo do filme, e aí ele vai estabelecendo, a partir de um núcleo familiar, essa ideia dessa narrativa. Vai falar muito sobre o estado do Irã, vai falar muito sobre a questão política e uma questão ali de uma sociedade patriarcal e com um governo teocrático, e meio que colocando, expondo as críticas e os problemas desse estado. Para dar uma rápida sinopse, ele é um filme que acompanha um núcleo familiar, né? O pai, a mãe e duas filhas adolescentes. O pai, ele trabalha para o governo, e aí a gente vai acompanhando a partir desse momento a situação do país ficando cada vez mais violenta por causa da resposta do Estado aos protestos feitos por mulheres, enquanto as tensões dentro de casa, as tensões dentro da casa desse cara também vão ficando cada vez mais crescentes à medida que a gente vai acompanhando um pouco do que está acontecendo no país, um pouco do que está acontecendo nesses protestos. É um filme que dá pra ver até dessa sinopse, já com esse resumo básico, como é uma obra que ela tá constantemente batendo numa pauta política e construída completamente em cima dessa lógica política, dessa lógica de denúncia do que tá acontecendo hoje lá no Irã. E se você ainda não me conhece, aqui quem fala é o Adam, sejam bem-vindos ao canal, aproveita já para se inscrever se for novo por aqui, deixa também um like nesse vídeo que vai fortalecer bastante aqui no canal. Eu tô sempre falando de cinema, sempre com análise de filmes, fazendo algumas análises aí por fora, trazendo umas opiniões, e nas minhas outras redes sociais eu falo de séries, livros e outros assuntos. Se você curte, também vale me seguir lá, o arroba está aqui na tela e os links no comentário fixado desse vídeo. E bora hoje falar aí de The Seed of Sacred Fig, a semente do
Fruto Sagrado, filme dirigido pelo Muhammad Hassoluf, e que é essa obra que eu acho que fala muito e fala muito bem sobre a questão, por exemplo, da teocracia, né? Eu já trouxe aqui, por exemplo, os comentários de um filme documentário da Petra Costa, chamado Apocalipse nos Trópicos, que comenta um pouco disso, comenta um pouco sobre como a democracia brasileira, ela meio que tá sendo destruída por dentro e se aproximando cada vez mais de uma teocracia, num cenário que, como exposto pelo filme, é bem desesperador. E aí no Irã a gente tem esse cenário já bastante teocrático, a gente tem vários diálogos que expõem essa ideia, que expõem essa questão do conflito de gerações do pai e da mãe com as filhas, mas sempre com um pano de fundo de, estamos assim, essas mulheres elas estão ofendendo a lei, e essa lei é a lei de Deus. Então a gente vê toda essa carga teocrática, toda essa carga acaba sendo uma base para uma sociedade patriarcal e, consequentemente, misógina, né? Tem uma misoginia ali inerente nesses comentários, inerente nessa sociedade, e quem mais sofre são as mulheres, e aí a gente vai ter esse conflito de gerações dentro de casa, que também é um conflito de ideais, claro, entre os mais velhos e as filhas adolescentes, que têm uma visão de mundo um pouco diferente, e que constantemente elas expõem essa visão de mundo, mas também usam isso como um contraste, para expor algumas coisas que ficam muito claras no decorrer da obra, e que ficam muito claras no discurso do Hassoluf, quanto ao que ele quer passar com a obra. Por exemplo, com a questão midiática, né? A gente tem ali as garotas, elas tendo as informações, elas veem no TikTok, por exemplo, vídeos de pessoas, de mulheres sendo reprimidas, sofrendo ali na rua com violência policial, enquanto na TV tá mostrando de outra forma, tá mostrando com um ponto de vista diferente, bem mais manipulador, bem mais conservador, colocando, por exemplo, como mulheres que, não, ela não apanhou, ela teve um infarto, isso aqui é uma questão, não é uma violência policial, ela teve um infarto. Enquanto a gente vai vendo o que tá acontecendo de fato, até com o diretor fazendo algumas inserções na obra, ali na montagem, com vídeos reais filmados com câmera de celular, pra gente ver qual é a gravidade de fato do que está acontecendo. Enquanto a gente acompanha o decorrer da família, que é um decorrer bem pacífico na maior parte do filme, a gente vai vendo a situação do país se agravando de uma maneira caótica e bizarra, aquela coisa que dentro de casa a gente tem uma realidade, fora de casa a gente tem outra, e como a realidade dessa família, ela vai sendo afetada não apenas pela resposta aos protestos, né, que tá acontecendo do lado de fora, mas ao fato do pai dessa família, né, do patriarca da família, ele ter esse emprego do governo, né, ele essa parte do governo, o governo tem um braço ali dentro da família, que é o pai da família, que é o único homem, inclusive, nesse núcleo familiar. É interessante justamente porque o filme ele vai explicando algumas situações, né? Eles têm algumas linhas de diálogos, algumas cenas para deixar claro o que está acontecendo para o espectador de fora do Irã, para a gente ter essa noção, ter um contexto. E a gente vê que, por exemplo, o pai acabou de receber essa promoção no trabalho do governo, e esse trabalho ele tem um teor bem pesado, que muitas vezes ele não é explicado completamente, mas a gente sabe que o governo ele atua como, não, vamos proteger a família desse cara, essas pessoas elas têm uma certa proteção, que ela vai começando a ceder, e aí a gente vai começando a ver que as coisas elas são um pouco mais, na verdade, muito mais complicadas do que isso, né? Então, no primeiro momento, o filme expõe o governo ali como um agente protetor, e depois desconstrói isso para mostrar o que acontece de fato, que ele é um estado repressor. Por último, para encaminhar isso de como o perigo às vezes ele pode estar dentro de casa, né? Como isso pode afetar a dinâmica familiar dessas pessoas, tendo duas filhas que elas querem brigar pelos direitos delas, elas querem entender o contexto daquele estado, está reprimindo mulheres, está batendo em mulheres, enquanto o pai é essa figura de ordem, essa figura que ela tá ali tentando impor e defender os atos do governo, enquanto a mãe ela tenta ser aquela figura um pouco mais apaziguadora, ainda que na maioria das vezes ela fique pendendo pro lado do pai, até porque entra aí o conflito de gerações. Particularmente, na minha experiência, eu gosto bastante de quando o filme ele fala dessa questão do Estado, dessa questão da opressão de uma maneira mais direta. Então eu gosto muito da primeira metade do filme, acho que os 2/3 iniciais do filme, onde a gente tá vendo a tensão crescente dentro de casa e algumas situações que vão acontecendo em paralelo com o que está acontecendo no estado, né? Eu falei com as filmagens de celular, as filmagens reais, eu acredito que são filmagens reais. Eu acho esse filme mais interessante, um discurso muito mais incisivo. Já quando ele parte pro terço final, eu acho que ele muda um pouco o tom, por mais que faça sentido pra mim, eu já desgosto um pouco, mas é aí também que eu sinto que o filme ele faz sentido até com a questão do título, né? Que eles explicam que o fruto sagrado, o figo sagrado, traduzindo direto do inglês, é uma árvore que ela
cresce de cima. A semente ela é jogada em cima de outras árvores, e aí ela vai crescendo a partir do alto e sufocando a árvore onde ela caiu, para finalmente ela estar de pé. E eu acho que é muito uma situação muito parecida com o que a gente tem aqui. Eu acho que é uma das interpretações possíveis, foi a minha interpretação pro filme, de que, por exemplo, o pai ele pode ser essa semente que permite que o governo vá estrangulando aquela árvore da família para conseguir estabelecer a sua ordem, né? Suas palavras de ordem, os seus atos de ordem, vão tentar esmagar a vontade e a liberdade daquelas mulheres, assim como eles estão fazendo isso com várias outras em todo o país, que é o que o filme tá mostrando pra gente desde o começo da obra. É uma mudança de tom que eu até fiquei na dúvida se pode estar atrelado com o fato do filme ser filmado de forma clandestina. Eu não sei se ele precisou mudar alguma coisa no meio do caminho, sei lá, fugir do país no meio do caminho, mas eu sinto uma mudança de tom muito grande ali no terço final, né, nos momentos finais. É que eu obviamente não vou entrar em spoilers, mas ao mesmo tempo eu consigo entender como o filme ele vai meio que afunilando as situações que vão acontecendo e meio que diminuindo a escala, né? Porque logo no começo parece que aquilo vai escalonar, cada vez ficar maior, cada vez ficar mais drástico, e a gente vai ver o que tá acontecendo fora daquelas paredes daquela casa, mas na verdade ele vai estabelecendo o seu plano de ação no micro, né? Ele vai se infiltrando na lógica daquela família, mostrando onde estão as rachaduras e como o governo ele pode meio que entrar por essas rachaduras, digamos assim. Aí ele vai estabelecendo toda a sua ação naquele microcosmos envolvendo o núcleo familiar. Por mais que tenha causado esse estranhamento no primeiro momento, depois ele fez um pouco mais de sentido. Eu acho que o filme acaba mantendo a força dele do começo ao final, independente desse estranhamento de tom. E é uma obra que, como eu falei, fala bastante e tem muito a dizer. É um filme que ele tem uma força muito impactante. Ele é um filme que eu acho que ele é muito atual. Ele fala com a realidade de vários lugares do mundo. Eu acho que ele, por mais que ele seja uma questão do Irã, que tem uma questão ali que é mais drástico, a gente vê a situação ser drástica pelo que está acontecendo, ao mesmo tempo a gente consegue conectar ele com a realidade de vários outros lugares no mundo que acontecem em situações tão parecidas e tão drásticas quanto, até outras que, por mais que possam parecer que não são tão drásticas, ainda indicam um caminho meio perigoso, meio nebuloso, como é o próprio caso do Brasil, como eu falei, que fica até claro pelo documentário ali do Apocalipse nos Trópicos. É um filme de impacto, é um filme muito interessante, eu acho que ele tem muito a agregar, e é aquele filme também que, por ser um pouco mais denso, ele vale a pena você ver e rever novamente, para pegar mais detalhes e entender justamente a forma como o Hasselhoff ele vai construindo essa história de uma maneira tão interessante, tão ali dedicada nos detalhes, para criar aquela sensação claustrofóbica que a gente tem do começo ao final e que parece que vai ficando cada vez mais intensa, vai se afunilando cada vez mais e a gente vai se sentindo cada vez mais tenso no decorrer da obra. Então, para A Semente do Fruto Sagrado, nota 8. Pra conseguir entender o barulho que ele fez em Cannes, é um filme bastante intenso, de todas as maneiras possíveis, desde a questão dos bastidores, desde a questão do diretor, ele precisar fugir ali, precisar ter filmado de uma maneira clandestina, mas até a questão realmente de como ele elabora essa história, que eu acho que é uma história muito bem elaborada, muito importante que seja vista, né, que seja mostrada ao mundo. Isso que eu gostei tanto, inclusive ele dividiu um pouco o público, porque era um filme que era um dos favoritos a ganhar prêmios. Em Cannes ele acabou ganhando um prêmio especial, enquanto outros filmes que eu gostei bastante também, eles levaram prêmios, por exemplo, A Substância ele levou o prêmio de roteiro, foi um filme que eu adorei o roteiro. Já o Grande Prêmio de Cannes foi para um dos meus queridinhos do ano, que foi A Nora, também um filme que eu gostei pra caramba, e eu comentei sobre os dois já aqui no canal. Mas e aí, você já assistiu A Semente do Fruto Sagrado? Comenta aqui embaixo o que você achou. Muito obrigado por assistir até aqui, valeu, falou e até mais.